Pode aparecer, mas eu também não desconto. Boa noite, sejam bem-vindos ao estudo do livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. O livro chama Transição Planetária. Gratidão a todos vocês que participam aqui ao vivo ou depois assistindo o vídeo, que fica disponível no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para esse estudo, um grupo, nós somos estudantes da doutrina espírita, vamos refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. O livro tem 22 capítulos, né? Nós estamos seguindo sempre às terças-feiras, começamos às 7h30 e publicamos o vídeo no canal às 21 horas. Reunião sempre é dividida em duas partes, porque a gente, né, por causa do aplicativo, nós enviamos os 2 links para o acesso. Então, agora eu vou pedir que vocês desliguem seus áudios para que a gente possa fazer a peça inicial. Então, vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de nosso bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nosso caminho, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje, graças a Deus. Então, quem quiser participando, vai abrindo o áudio, tá? Vamos partilhar aqui a tela com o resumo do capítulo de hoje. Capítulo 3, Mensagem e Revelação. Então, semana passada nós estávamos aqui estudando a prece que o Ivon Costa fez, né? Aquele espírita já que foi muito ativo em Minas Gerais, e estava acontecendo a materialização do visitante especial no tubo de luz. Isso se completou, assim que completou, o dirigente do evento se acercou do nobre espírito, saudou com deferência e carinho, e em seguida levou ele para a tribuna. Ório agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs nossas de todas as dimensões, saudamos-vos a todos em nome do Senhor do Universo. Representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis, aqui estamos, atendendo ao convite do sublime governador do planeta terrestre, que é nosso Mestre Jesus, né? Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade, através da reencarnação de servidores do bem, previamente preparados para o trabalho sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual. Inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Então, a gente lembra que nós já falamos, né, do pessoal que veio lá da constelação do cocheiro, de Capela. Ele está falando aqui que vieram embaixadores da luz para contribuir na construção, né? Então, no caso, poderiam ser aqueles que vão ajudar na encarnação, que existem esses espíritos que participam, né, no momento da encarnação, ajudando, né? E, no caso, ele fala das outras inteligências não moralizadas que vieram passar o seu tempo e alguns retornaram felizes. Alguns outros, eles dizem que ainda ficaram um bom tempo aqui. Esse aqui, eu vou passar para vocês só 2 slides e eu vou enviar ele completo para vocês, que é falando sobre a formação da humanidade terrestre. É um estudo da FEB. Fala aqui que foi há cerca de 500 milênios que encarnaram neste orbe os primeiros espíritos conscientes, embora muito primitivos, em fase de incipiente desenvolvimento. Isso é do livro de Hernani Santana e o Espírito Áureo, que
mandou essas mensagens. Aí ele fala aqui, de pensamento ainda inseguro e habitando corpos animalescos, mas, direta e carinhosamente, amparados pelas falanges espirituais do Cristo divino, tiveram de aperfeiçoar, pouco a pouco, e com enormes dificuldades, o seu próprio perispírito e os seus veículos carnais de manifestação, submetidos a longo e áspero transformismo evolutivo, tanto quanto a própria natureza terrestre, ainda em difíceis processos de ajustamento e consolidação. Então, são aqueles iniciais no mundo primitivo aqui no planeta Terra, tá? Estamos trazendo isso aqui mais para explicar, na verdade, que o pessoal está indo para outro planeta que vai acontecer, né? Os que estão sendo exilados aqui da Terra. Então, ele vem explicando que a antropologia moderna e a paleontologia também registram como marcos desse transformismo aquele que fala Homo erectus, né? Que é Pithecanthropus erectus. Depois vem o Sinanthropus pequinensis, que já usava fogo, pedra, madeira. Depois tem um Heidelbergensis, que eu nem conhecia, Homo Heidelbergensis, seguido pelo Neandertal, né? E o homem Cro-Magnon, que viviam em grupos em cavernas, aprenderam a pintar e fazer toscas esculturas, no livro Universo e Vida. E mais umzinho aqui, que eu também achei interessante, que foi somente há cerca de 40 milênios, quando os selvagens descendentes dos primatas, os antropóides, se estabeleceram na Ásia Central e depois migraram em grandes grupamentos para o Vale do Nilo, Mesopotâmia, Atlântida, e surgiu no mundo o Homo sapiens, resultado da encarnação em massa na Terra dos exilados de Capela, cuja presença assinalou nesse planeta o surgimento das raças adâmicas, no mesmo livro. Aí também vi que um esclarecimento da raça adâmica, para a gente lembrar, Kardec já retratou no capítulo da Gênese espiritual, no livro A Gênese, que a adâmica não apenas remonta à origem dos espíritos que povoam a Terra, como explica a criação física do ser humano em paralelo com o nome de Adão. Entende? Então, isso aí já está falando, mas é explicado que não é só quem povoa, porque, na verdade, o que está colocando para a gente aqui? Que quando Capela e eles vieram, nós tivemos essa mudança de configuração física, né? Também na internet eu vi uns marcos evolutivos aí, 400 mil anos do Neandertal, e aí começa a surgir, deslocar pela Europa e Ásia, 300 mil, 200 mil anos Homo sapiens, também aparecendo na África, e os homens modernos de 50 mil a 40 mil anos, que ele fala ali do 40 milênios, né? Então, isso aí foi só um acréscimo. Vamos continuar o texto que o Orion está falando, né? O discurso do Orion. Daqui a pouco a gente comenta. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, ou seja, reencarnaram vários espíritos de luz, né? A fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Ou seja, você vai ver que é a época da construção das pirâmides, né? A gente vai lembrar que existe todo um passado aí que não tinha nem explicação como é que eles podiam fazer aquelas coisas e se eram seres muito, entre aspas, atrasados, né? E aí, olha, continua. Apesar disso, apesar desses luminares terem vindo, né? Que também vieram, a gente sabe, teve Buda, teve aqueles que vieram ele coloca aqui religião. Então, apesar disso, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento. Assim, explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, que no caso nós nos encontramos, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. E aqui, só para a gente, antes da gente comentar, no livro do Evangelho, que essa acréscima do pessoal da live, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, fala no advento do Espírito de verdade. Ele recomenda-nos amar e estudar. A frase é: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Então, vamos lá agora para o primeiro comentário. O que vocês acharam aí da história? Pode abrir o microfone. Bom, vou abrir o meu. Não estudei, não, mas esse assunto eu gosto muito, né? Evolução, a gente está vivendo ela, sempre gostei. Então, assim, com certeza, os capelinhos não foram os primeiros a virem.
Assim, eu tenho certeza que nós já tivemos visitas de outros capelinos, foram uma das raças que vieram para formar geneticamente os nossos corpos para a gente chegar no que é hoje. Nós somos a sexta raça, estamos na extinção para vir a sétima, não extinção total, mas a gente vai ter, a gente já está passando por processos de alteração genética, isso é fato, né? Não só os espíritos estão vindo mais evoluídos nessas crianças que estão reencarnando, mas obviamente que a genética deles para o mundo de regeneração que virá, que a gente ainda está passando, ainda não chegou. Eu, por exemplo, não vou estar encarnada como Domênica para ver esse mundo regenerado. Eu vou ter que voltar, se puder voltar, né? Se é que eu vou poder voltar para a Terra, regenerada num outro corpício. Não vai ser como esse. Eu vou ver lá de cima que eu já vou ter ido embora. Porque não vai ser do dia para a noite que esse salto quântico aqui da Terra vai ser dado. Mas a gente conhece os mais famosos que a gente conhece, né, pelo livro, pelos estudos, realmente foram os capelinos que vieram antes, vieram em massa na época do Egito. Eles não só vieram para o Egito, mas também foram para a América do Sul, onde tem essas pirâmides, é onde eles estiveram. Dizem que os egípcios eram os mais evoluídos deles, por isso eles tinham muito essa coisa dos sacerdotes. Dizem que as pirâmides, eu acho que eram só túmulos, né? Eram lugares que eles faziam para enterrar os faraós e o pessoal que fazia parte da dinastia, que eram só eles eram enterrados, mas na verdade não era isso. Na verdade, aqueles templos, aquelas pirâmides, eram centros que aqueles grandes que existiam lá, Trimegisto estava lá, né? Dizem que, inclusive, parte deles, capelinos, reencarnaram em Atlântida, antes dela ser destruída, que a Atlântida deu ruim, porque os capelinos que não estavam moralmente evoluídos foram para lá, e eles tinham aquela energia vril, que a gente perdeu, dizem que vai voltar no mundo de regeneração, eles sabiam manipular a matéria e energia muito melhor do que a gente. E aí, parte desses capelinos foram para Atlântida antes, então eles não vieram só, como diz aí no resumo. E aí, dali, eles tocaram terror, né? Mas alguns capelinos, já mais evoluídos, foram levados e saíram para o Egito, realmente, antes da Atlântida até afundar, e levaram conhecimento para aquele povo. Então, assim, é o que vai acontecer com a gente, né? Eu acredito piamente que estão vindo. Aliás, eu vou falar uma coisa que eu não posso falar no Lar de Teresa abertamente, mas eu acho que entre nós já existem os extraterrestres. Eles já vêm aos montes, aos borbotões, não só do colcheiro. Aquilo, a gente é só óleo, é só um pedacinho. Vem de Júpiter, vem de todo lugar. Eu tenho absoluto, uma crença minha. E que eles vêm para mudar a gente, auxiliar e evoluir também, porque eles também estão em evolução, tá? Então, eu acho fantástico isso. Eu quero muito que eles venham mesmo. Aliás, queria mesmo que eles viessem nas naves. Falassem, aí a gente está aqui, para essa galera que acha que só existe planeta Terra, só a gente aqui, entendeu? Que se acha. Meu filho, a gente não é nada, a gente só é esse grãozinho de areia aí no universo. Nesse universo, existem vários outros universos. Então, assim, eu acho fantástico. Eu acho a obra divina de Deus, realmente. Esse cara aí, se é um cara, não sei como é que ele é, mas ele é muito inteligente. Ele criou as coisas assim, tudo vai evoluindo, um vai entrando no planeta do outro. E é o que vai acontecer com a gente, né? Nós, os que não puderem ficar aqui, vão para o. Não tem só um planeta, a gente já sabe que são vários outros planetas em níveis de evolução diferentes, que são de provas e expiações. Não tem só um, que todo mundo vai para lá, porque cada um está num nível de evolução. Um vão para o Uga-Uga, outros já vão para um que está mais ou menos, um pouco menos adiantado do que aqui. E assim vai se fazendo a evolução. E nós já fomos ajudados pelos capelinos e muitos de nós, que moralmente não poderemos ficar aqui, porque o planeta também vai fazer o salto quântico dele, não vamos ter o quantum necessário para ficar. Vamos para o outro, onde nosso quantum nosso perispírito vai servir, vão habitar outros corpinhos meio esquisitos, mas vamos ajudar aquele povo lá um dia chegar onde a gente chegou e passar disso, né? Bom, já falei muito, pode falar, gente. Isso aí, Domênica. Esse é bom. Lembrar você o seguinte, que você não estava acompanhando com a gente antes, mas você deve estar vendo de vez em quando, que esse livro tem 10 anos, 11 anos, tá? Então, e essas encarnações em massa que ele está falando aqui, que o Órion, o Órion veio da constelação de Touro, é da Pleiade, que tem Touro, e o nome dele é Órion, mas tem a constelação do Órion também, quer dizer, tem outro lugar, mas o nome dele é Órion, e ele mostra que ele é alto, mais alto que a gente, tudo, e ele vem trazer essas mensagens, mas só que
já estava acontecendo em 2010, digamos, né? Que, na verdade, o tsunami foi em 2004, tá? Eles estão trabalhando, vão falar no livro sobre o tsunami, e o livro veio para Divaldo, traz ele em 2010. Então, a gente, olha só, quase 20 anos. Lógico que está cheio de gente de outros planetas aqui. Isso já tem sido falado em outros livros também, e assim, não era tanta gente, mas a gente já tem informação aqui que já está acontecendo desde 1970, que já está começando a ter essa encarnação, essas encarnações, mas a massa, o tal da reencarnação em massa, realmente aconteceu nessa época aí. Então, ele vai trazer essa novidade para a gente. Eu vou continuar para a gente não poder ficar sem nada do resumo para falar, e depois a gente vai continuar comentando. Então, aqui a gente parou aqui no meio do discurso do Ório, né? Vamos continuar ele falando aqui. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas... Está sem o texto. Oi, está sem o texto? Ah, tem que Você esqueceu de botar. Esqueci de compartilhar, isso é típico. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico. Embora as destruições que, na ocasião, ocorrem tendo sempre em vista o progresso, assim, obedecendo à planificação superior, com o objetivo de alcançar seu alto nível de mundo de regeneração. Então, tudo o que acontece está sempre obedecendo à planificação superior. Né? Isso aí tem sua ideia, não é para destruir por destruir, e assim, a lei da destruição a gente sabe que existe, mas todas essas coisas acontecem sempre em vista o progresso. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre, planeta Terra, que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, vamos seguindo para os orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos. Lembra das prisões? Nós já falamos que existem prisões que muitas vezes os espíritos ficam presos, aí ele fala, por séculos. Então, esses membros dessas tribos, de maneira que eles ficavam presos de maneira que não impedisse o desenvolvimento do planeta, renascem. Esse povo renasceu com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural. Entretanto, são assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Então, também, até a galera do bem e tem a galera que está equivocada até hoje, vieram dessas prisões, tribos bárbaras estão soltos por aí. Ele vai dizer, esse é o Ório que está falando, né, gente? Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primitivas em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Então, estão com a chance de estar aqui nessa encarnação para se melhorar. É isso que eles sempre, né, vimos no último livro do Miranda, e a gente está vendo esse livro agora, que sempre tem a chance que eles estão dando, porque eles só não dão chance para espírito trevoso que não quer, só quer o mal pelo mal. Então, todos estão tendo a oportunidade. E ele coloca aqui, mas isso não é verdade, ele fala expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença moral, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Então, eles estão aí fazendo na agressividade, indiferença, mas eles se tornam instrumentos de provação para quem está precisando passar. A observação é que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho são necessárias para a nossa evolução. Lembrar que tudo que acontece aí é para a gente exercitar paciência, exercitar a tolerância, exercitar a compaixão. Então, não é possível, só atrai gente que é ruim, que para a minha vida ser gente que para tudo, no trabalho, relacionamentos afetivos. Lembra que também a gente atrai. Lembra que a vibração que a gente emana é aquela que a gente recebe de volta. Só que também, muitas vezes, as pessoas cruzam o nosso caminho para ser instrumento de provação. Né? Se a gente está precisando lidar com aquela emoção, nós vamos receber isso aí de volta. Então, ele fala que esses espíritos que fruem da excelente ocasião que, desperdiçada, os recambiará a mundos primitivos. Então, estão aqui encarnados. Só que acontece o seguinte, vão passar aqui. Se não
tiver vontade de modificar, vão lá para aqueles locais que a gente já viu, que está vendo o exílio dos que estão no planeta Terra, mundos primitivos. Voltar lá para a Idade da Pedra, lá para o tempo primitivo mesmo, porque eles estão desperdiçando essa chance. E eles vão recambiar o mundo, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as imposições rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando a conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem, que é exatamente o que eles contam, que isso aí está sendo mais ou menos referência, a mesma coisa que aconteceu com aqueles exilados de Capela e aqueles que estiveram aqui, que vieram com saudade, ficaram com saudade dos seus, né, do seu planeta, dos seus amores, mas aí eles começaram a ter que correr atrás, né, para poder conquistar esse amor desperdiçado. Aí também ele continua dizendo: ei-los, esses espíritos, né, em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento no novo mundo em construção. Então, a gente tem que lembrar isso, a densidade vibratória deles. Se eles continuam nessa mesma vibração, a sintonia não vai ter jeito. Eles vão ter que renascer nesse novo mundo em construção, que é aquela que vai seguir do primitivo para o provas e expiações. Aí ele silenciou, olha, o emissário silenciou suavemente, repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo todos que estavam absorvendo cada palavra, né? E agora continua. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que, da nossa esfera, descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão, outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existência pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Isso aí, desde que a gente vê 10, 11 anos atrás, eles começaram a fazer isso para que fosse acontecendo com maior celeridade as mudanças. E a gente já viu que teve que chegar agora em 2020, e aí eles viram que estava muito lento ainda, e com tudo que estava acontecendo, nós fomos os criadores, por causa das nossas vibrações, da pandemia, para que fosse mais rápido também, desse um impulso para que a evolução do planeta acontecesse, né? Nós já vimos isso no último livro, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Bom, nesse sentido, o Orion continua, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme o codificador do Espiritismo reuniu em sua obra A Gênese. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega um momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Então, mesma coisa que aconteceu quando o pessoal saiu e voltou para a capela, aqui também vai ter, o pessoal vai sair e a Mãe Terra vai estar aguardando esses retorno desses espíritos, né? Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente. Porquanto o reino aos céus está dentro de nós, e é necessário ampliar as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso almejado
que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. No entanto, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, ou seja, encarnando no corpo, né? No corpo, encarnação, fortes razões existem para que isso aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Vamos dar uma comentadinha aqui? E a gente tem mais 9 minutos, depois a gente passa para outra sala. E aí, com esse pedaço agora, que ele está falando que nós somos imortais, lembrando disso, né? A gente tem que lembrar que a gente é um espírito imortal. Estão descendo o planeta terrestre vários espíritos nobres, da educação, vem da solidariedade. A gente já está vendo, né? A gente vê muita criança aí com modo de pensar diferente. O objetivo é a fraternidade sublime. E o que acontece é que muitos ainda estão desperdiçando o tempo, não é? E aí? Comentem. É verdade. A verdade, assim, que a gente não está desamparado, né? Por mais que a gente até, no momento de fraqueza, a gente ache, né, que estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O planeta está vivendo tudo o que está vivendo, toda esse turbilhão de acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, e que muitas vezes fazem com que a gente desacredite, né, das coisas, né, de que as coisas vão melhorar. Mas tudo isso faz parte desse processo, e faz parte porque nós estamos inseridos nesse processo, nós somos responsáveis por esse turbilhão, nós somos responsáveis de alguma forma, em algum momento, com palavras, com pensamentos, nós criamos também tudo isso, nós todos, a gente não pode ser excluído, né? A gente aqui que está estudando, que estuda doutrina, a gente não pode se excluir dessa situação, porque, de alguma maneira, a gente precisa fazer essa revisão, claro, né? No nosso íntimo, procurar sempre ter bons pensamentos, boas ações e uma energia sempre proativa para a solução das coisas, para o bem, mas a gente fraqueja, claro, né? De vez em quando, a gente tem um pensamento negativo, alguma coisa, e tudo isso é uma construção. Se nós não tivermos essa consciência, a gente vai continuar fazendo parte desse turbilhão de coisas estranhas, dessa psicosfera pesada que a gente está vivendo aqui no planeta. Mas que o importante, né, o que a doutrina nos mostra, por isso que ela é tão maravilhosa, né, é que a gente não tem que desistir, nós não estamos sozinhos, aqui a gente está para aprender mesmo, a gente vive nessa escola, esse é o momento, e nós temos que aproveitar esse momento, né? Porque ninguém garante que nós também não somos os exilados da capela, não é? Quem garante que a gente também não foi exilado? Então, a gente não pode se excluir nessa responsabilidade. A gente não merece. Então, como nós temos que ter consciência disso, isso também não é para a gente ficar para baixo, pelo contrário, não. Então, agora a gente vai mudar isso, porque está tudo na nossa cabeça, está tudo dentro do nosso coração, e a gente tem condições de fazer essa mudança, todos nós, né? Cada um fazendo a sua parte. Para a gente que tem o conhecimento da doutrina, nós seremos mais cobrados. A cobrança vai ser bem maior, né? Então, já que a gente tem o conhecimento e a gente pode tentar explicar para o que estão em volta da gente, que a gente faça isso, né? Que a gente faça isso, porque já nos foi explicado, e nós temos conhecimento de tudo que está acontecendo, de tudo que já aconteceu, né? E se a gente já tem essa noção,
a cobrança, se a gente cair mais uma vez, será bem maior para a gente do que aqueles que ignoram tudo isso, né? Por isso que é mais difícil para quem tem esse conhecimento. Então, eu acho mais difícil para a gente, porque, na verdade, a gente cai muitas vezes, Carlinhos. Por exemplo, eu caio, né? De vez em quando eu percebo, já estou... Aí, meu Deus, tenho que voltar e lembrar que eu sou espírita. Também, Denise, eu fico toda hora lembrando, gente, espera aí, olha isso, olha esse pensamento toda hora. Ainda bem que a gente agora está mais ligada para poder esse sinal ser mais frequente, né? Mas continua, né? Muitos sinais. Olha seu pensamento, olha a sua palavra, olha a sua ação. A gente tem que estar sempre de olho nisso. É isso que a gente tem que aqui. Nós estamos conscientes. O que me chama a atenção nesse capítulo aí é que ele chama a nossa atenção, pelo menos foi o que destacou para mim, é que, apesar de nós sermos espíritos e não sabemos tudo, mas temos um pouco desse conhecimento que, graças a Deus, nessa encarnação foi permitido que a gente voltasse a lembrar e falar, filha, vou te dar de novo para ver se você vai. Que mesmo sendo espíritas, com tudo que acontece no mundo, você vê que a quantidade de espíritos que vieram, porque tem uma passagem, não lembro qual livro, que Cristo fala, ele abre as portas, como se abrisse as portas do inferno, ele falou, e essa trevaiada toda vai reencarnar lá. Porque isso aqui nada mais é, desde que começou a constituição desse planeta, a gente viu naquele livro lá do Emmanuel, como é que chama aquele lá, juntos? Caminho da Luz. Caminho da Luz, isso aí. Que isso aqui, na verdade, era um laboratório para eles. Eles começaram a fazer isso aqui foi um laboratório, até que os dinossauros foi um negócio mal feito. Tanto é que leva embora porque não deu certo. Né? O negócio começou a fugir do controle e está lá no livro, não sei o que eu estou falando, não. Aquilo foi uma experiência que não deu certo. Então, isso aqui nada mais isso aqui é um laboratório. Às vezes eu acho que realmente a gente é igual um ratinho de laboratório para eles lá em cima. Às vezes eu tenho essa impressão. Eu falo assim, o que ele vai fazer agora lá? Não, manda essa galera aqui para ver se eles vão. Não deu certo. Então, não, agora então vai o vírus, né? Não está dando, manda um vírusinho. Eu acho que eles ficam lá planejando, porque as coisas não rodam como tinha que rodar, na velocidade que tem que ir. Então, mais uma oportunidade, né, Domênica? Mais uma oportunidade para a gente pensar. Exato, manda um negocinho lá. Então, eu me sinto, às vezes, um ratinho de laboratório. Mas o que me chamou a atenção assim, é que, mesmo sendo espírita, com a sequência de coisas que vão acontecendo, e por conta dessa diversidade de espíritos em graus diversos de evolução que a gente tem no planeta de provas de expiação, é que, às vezes, a gente, mesmo sendo espírita, a gente fala assim, mas não é possível, nada é por acaso, como ele falou, está tudo dentro da organização que a galera lá de cima quer. Quando acontece essas coisas, não é por acaso. Mas, às vezes, a gente, mesmo sendo espírito, indaga assim, meu Deus, né? Porque essa violência toda, eles vieram exatamente para isso. Coletivamente e individualmente, né? Como você falou, todo mundo que cruza o seu caminho tem um porquê, mas às vezes coletivamente uma sociedade sofre, não é individualmente, porque essas pessoas vão tomando atitudes que às vezes chocam, você fica assim, nossa, mas porque às vezes você está no mundo, a gente está caminhando para a regeneração, mas às vezes eu falo assim, cara, mas demora, hein? Mas tá demorando, porque quando ele escreveu a Gênesis, ele já falou lá, já estamos no mundo. A transformação está lá, que era 1857, eu estou em 2021, e o negócio é lento, muito lento. Às vezes eu falo assim, cara, mas não dava para dar uma acelerada, porque realmente Jesus e a cúpula dele é muito paciente. Porque às vezes, mesmo eu sendo espírita, eu me indago. Eu falo assim, pô, não é possível. O negócio está indo mesmo? Para onde está indo, né? A galera está dormindo, eu acho que lá em cima, não é possível, entendeu? Quando a gente não pode fazer nada... Vamos ter que trocar de sala. Só 30 segundos. Vamos lá. Continuar lá. Daqui a pouco ela pum, corta. Vamos lá. Tá.